Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Fernando Caetano. Vou mostrar para vocês hoje como criar uma aplicação Java utilizando interface gráfica. A aplicação que vamos fazer hoje é uma aplicação simples, porém eu vejo uma aplicabilidade, ou seja, já aconteceu algumas vezes de encerrar o expediente e o colaborador está no momento de uma integração, ele precisa que o computador seja desligado daqui a um determinado período, meia hora, uma hora. Então o que a gente pode fazer? Essa aplicação ela agenda o desligamento do computador na hora desejada. E vou mostrar um exemplo dela aqui na prática. Mandar executar. Ela abre a janelinha. O que a gente vem e faz? No caso agora é uma hora. Aí eu vou colocar para desligar o computador às 2 horas. Coloquei o horário, clico para agendar. Já aparece a mensagem falando que o computador vai ser desligado na hora agendada. Eu coloquei 2 horas e desisti. Não é nesse horário que eu quero desligar, ou eu quero cancelar o desligamento. O que a gente pode estar fazendo? Venho e clico no botão cancelar. Agora vocês vão me perguntar, existe uma outra forma de fazer o agendamento? Sim, existem várias formas. Uma outra forma é você utilizando o prompt de comando, através do comando shutdown -s -f-t e o tempo -c e a mensagem. Comando shutdown, né? O -s seria o parâmetro o S ele já é do shutdown, seria o parâmetro para desligar. Eu posso estar substituindo esse parâmetro de -s pelo -r, que vai estar reiniciando a máquina. O -f para mim é forçar o desligamento. Ou seja, eu estou com uma janela, um notepad aberto e eu mandei fazer o desligamento. Ele vai, como está com a janela aberta, ele não desliga porque eu não salvei o programa. Então nesse caso eu mando forçar o desligamento, então ele fecha as janelas que estão abertas. O -t, que é o tempo, eu devo inserir o tempo em segundo. Essa já é uma grande dificuldade. Eu preciso desligar o computador daqui 1 hora. Nesse caso é simples, 1 hora eu vou colocar 3.600 segundos. Mas agora é 1h09. Eu quero desligar o computador às 2h14. Quantos segundos eu vou ter que colocar? Eu vou ter que calcular. Então essa já é uma justificativa boa do programa, que a pessoa ela vai lá e coloca, não, quero desligar 2h14, então eu vou inserir 2h14. Eu não preciso fazer cálculo nenhum. O outro parâmetro do comando é o -c. O -c é a mensagem que vai aparecer para o usuário. Posso colocar aqui na mensagem: seu computador será desligado. Dou um Enter. Podemos observar aqui na parte inferior: você está prestes a ser desconectado. Seu computador será desligado. Beleza. Mas eu mandei desligar e também me arrependi. Quero cancelar o desligamento. Então a gente utiliza o comando shutdown -a, o parâmetro -a, para mim realizar o cancelamento. Você já pode ver aqui embaixo também que ele já deu a mensagem que o desligamento foi cancelado. Existem ainda outras formas, outras maneiras de da gente fazer isso. Uma dessas maneiras é você criar uma tarefa, agendar uma tarefa de desligamento. Porém não é um processo tão simples de ser feito. O que a gente pode fazer? Para facilitar a vida do usuário, criamos essa aplicação. Ele só vem e insere a hora desejar. Com apenas um clique ele fez o agendamento. Não precisa decorar comando, não precisa decorar parâmetro, nem precisa fazer nenhum cálculo para achar a quantidade de segundos para desligar a máquina em determinado tempo.
Primeiro passo, agora a gente vai criar o nosso projeto. A categoria vai ser Java, o projeto vai ser uma aplicação Java. Selecionei essas opções, eu clico em próximo. Aqui ele pergunta o nome do projeto. No nosso caso, vou colocar desliga PC tutor. Mando finalizar e aguardamos a criação do projeto. Aqui ele já realizou a criação. Podemos criar no pacote fonte. Por padrão, eu sempre crio, eu vou trabalhar com interface, então eu crio um pacote de interface chamado GUI. Como que eu faço para criar? Mais uma vez, botão direito, novo, pacote Java. Criei o pacote de interface. Qual que é o próximo passo agora? Eu vou criar um JFrame. Botão direito, novo, JFrame. Dou o nome para o meu JFrame. No meu caso, eu vou usar o nome principal. Criei o JFrame principal. Agora o que eu posso fazer? Eu vou estar arrastando o painel para dentro desse JFrame. Painel selecionado, vou tirar esse padrão cinza que ele tem, jogar uma corzinha mais amigável. Clico, arrasto no tamanho que eu acho que vai ser adequado à minha aplicação. O que eu vou precisar? Eu preciso de um campo texto, onde o usuário vai estar digitando a hora. Preciso de dois botões. Um para mim agendar o desligamento e o botão de cancelar. Então vamos selecionar aqui no canto direito. Eu tenho os componentes swing, né? Seleciono o campo texto e arrasto para o meu painel. Posso deixar centralizado bonitinho. Próximo passo é pegar o botão e posicionar na tela. Precisar de dois botões. Deixo acerto o layout conforme eu acho que tá legal. Agora vamos tirar, ele vem com uma descrição na caixa de texto. Vou tirar essa descrição. Vou mandar executar para ver como que já tá a carinha dele. Ele ficou, o campo texto ficou um pouquinho torto, a gente vai arrastar um pouquinho para cá, mas ele já tá ficando com uma carinha mais profissional. Você pode ver que toda vez que você executa, você cria o frame, ele joga, na hora de executar, ele aparece no canto superior esquerdo. Vamos estar inserindo o código também para alterar esse parâmetro e deixar ele centralizado. O que posso fazer? Por padrão, no caso a gente está fazendo uma aplicação que tem poucos componentes. Mas uma aplicação com vários componentes, você pode acabar se perdendo. E também na hora de você programar os componentes, fica muito mais fácil por nome. Então eu costumo renomear. Painel eu vou colocar de PN principal. O campo texto, vou colocar text field, né? TF. Hora, vai ser o painel onde ele vai digitar a hora. Primeiro botão eu vou colocar de BTN, vai ser o botão de agendar, então eu vou colocar BTN agendar. E o segundo botão é o botão de cancelar. Deixa eu só, antes de mandar executar, para a gente ver como ficou a carinha, eu vou pegar o código para centralizar.
Só colocar aqui, eu venho na parte de inicialização de componente, digito diz, set localização relativa e digito null. Vou deixar um comentário aqui, centraliza JFrame. Agora eu vou mandar executar novamente o nosso projeto. Você pode ver que ele ficou centralizado, ficou bonitinho. Posso voltar em projeto. Agora vamos renomear os botões. Vou colocar o nome agendar e cancelar. Vou clicar também no campo de texto, vou trocar a cor dele, deixar uma outra cor. O alinhamento, por padrão, ele fica no canto esquerdo. Eu vou centralizar o meu texto e a fonte eu vou deixar em negrito, vou aumentar para 24. Vou mandar executar novamente. Olha, já ficou com uma carinha mais agradável. Se eu colocar, eu posso digitar, porém os botões ainda não tem nenhuma ação. Então agora o próximo passo, vamos programar os botões. Agora vamos começar a programar a nossa aplicação. O primeiro passo é criar as variáveis. Para a aula não ficar muito extensa, eu vou pegar, eu deixei preparado já em um arquivo texto os comandos, vou copiar e colar. Vocês não se preocupem que eu vou estar explicando. Também eu vou deixar na minha página, vocês podem fazer no download e brincar à vontade. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar mandando um e-mail, colocando um comentário, na medida do possível eu vou estar respondendo. O endereço do site é o www.servicos.it.br. As aulas vão estar disponibilizadas aqui e todo o material, desde código-fonte e material de apoio. Vamos voltar. Venho na parte de código-fonte. Falar uma boa prática é você estar inserindo todas as variáveis no início da classe, para não ficar uma coisa muito bagunçada. Eu crio uma variável no começo, uma no meio, uma do fim. Então uma boa prática é já no começo do seu programa se definir todas as variáveis. No meu caso aqui eu criei um grupo de variáveis HM, H e M. Essas variáveis elas são responsáveis em tratar a hora e os minutos que o usuário digitou. O segundo grupo de variável, que é o HMA, HA e MA, é o grupo de variáveis utilizada para tratar a hora atual do sistema. Já a última variável é a variável de resultado, onde eu vou fazer o cálculo de contagem de segundos para executar o comando de desligamento. Que eu posso voltar para o projeto e agora eu vou começar a programar os botões. Como que eu faço para inserir o código no botão? Dou um duplo clique nele, ele automaticamente me direciona para a parte correta onde eu preciso inserir o código. Venho aqui, no meu caso, vou estar copiando os comandos. Mais uma vez eu falo para vocês, não se preocupem que eu vou disponibilizar o comando, além de tá dando uma introdução. Que no caso eu copiei o código, ele dá um alerta dos componentes J Option Pane, que seria aquela janelinha com mensagem. Também tem a parte de exceção, que eu utilizo o try catch. Mas para que utilizar? Caso tenha alguma exceção no programa, ele não vai travar sua aplicação, ele vai continuar executando. Aqui eu tenho
a parte para adicionar a localidade, e aqui eu instancio a parte de calendário. A gente está trabalhando com a hora atual do sistema. Dar um breve resumo para vocês. Aqui eu seto a parte de localidade, que instancia a classe de calendário. Deixa eu dar um Ctrl Z, né? Fez burrada, Ctrl Z. Aqui eu tenho a parte de instanciar o calendário, e no caso eu estou criando uma nova data e vou formatar nesse padrão hora, minuto. Então aqui o HMA, vou colocar uma descrição, é a hora atual do sistema, e o HM, conforme eu havia dito lá, é a hora que o usuário digitou. Aqui vocês podem ver, eu fiz um if. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. A hora, no caso aqui, a gente vai trabalhar com 5 caracteres. Então o que eu fiz? Eu fiz um if e ele verifica se o usuário realmente digitou 5 caracteres. O usuário esqueceu e digitou 4. Então ele aparece uma mensagem pedindo para o usuário digitar um formato válido. Até deixo um exemplo de como ele deve digitar. Que o usuário digitou, digitou a hora certa, clicou em agendar, ele vai estar agendando o desligamento. Voltar para o nosso código, que eu coloquei uma breve descrição, né, que o tamanho do texto deve ser igual a 5, e dou um exemplo dele estar digitando 3 horas, no caso 15 horas. Cliquei no botão, verifiquei 5 caracteres, correto, beleza. Então eu entro no if. Depois que eu entrei no if, o que eu vou fazer? A variável a, que seria a hora atual, ela vai pegar a substring da hora, ou seja, eu tenho aqui no formato, vou colocar de exemplo para vocês. Se eu colocar 15 horas, este comando ele vai pegar esses dois primeiros caracteres da hora atual do sistema. No caso é 1h34, ele vai pegar o 01. O mesmo acontece com essa outra parte da substring, só que no caso ele vai pegar os minutos. 15 horas, o que ele vai estar selecionando? Ele vai pegar a parte dos minutos, ele vai pegar esses dois campos, no caso 00. Isso é a hora atual do sistema. Mais uma vez, ele repete o processo, porém com a variável que o usuário digitou. Ele pega na primeira parte os dois primeiros valores, que seriam valores de hora, e a segunda parte os dois valores demais, que seriam os valores de minutos. Agora eu faço um if para verificar se o usuário digitou um valor correto. Então tem uma descriçãozinha aqui e fala que a hora digitada ela tem que ser maior que 0 e menor ou igual a 23, porque o cara não vai digitar 30 horas, ele vai poder digitar até 23 horas e 50 minutos. Então depois eu coloco a descrição dos minutos e informo, os minutos tem que ser maior que 0, menor ou igual a 59. Ou seja, o horário que ele pode programar o desligamento vai da 0 hora até as 23 horas e 59 minutos. Esse é o intervalo que ele pode estar fazendo o agendamento do desligamento. Ele digitou um horário válido. O que vai acontecer? Vai passar para o if.
Ah, ele digitou um horário inválido. Vamos digitar 36 horas. Aparece uma mensagem, ó, digite um formato válido, exemplo, 15 horas. Ele digitou entre 0 e 23 e 59, ele vai estar entrando no if e vai fazer o cálculo. O cálculo ele é mais ou menos assim, ó. O resultado ele é igual a hora digitada menos a hora atual vezes 3.600 mais os minutos digitados menos o minuto atual vezes 60. Somando essas duas contas, eu tenho o total de segundos para inserir no comando. Então aqui eu pego o resultado e faço o cálculo conforme a descrição em cima. Então o resultado ele deve fazer a conta da hora digitada menos a hora atual vezes 3.600 mais os minutos digitados menos os minutos atuais vezes 60. Somando, eu tenho o resultado, a quantidade que eu devo passar no parâmetro de tempo. O resultado ele não pode ser negativo. Caso ele seja negativo, o usuário digitou errado, ou uma hora menor do que a hora atual. Então o resultado ele sempre vai ser maior que zero. Aqui eu coloquei um exemplo dos parâmetros, conforme tinha explicado anteriormente, que o "-s" ele é o shutdown, seria para desligar, o "-f" ele força o desligamento, o "-t" é o tempo e o "-c" é a mensagem que eu vou mostrar para o usuário. Que eu dou um runtime para executar um comando, um exec, e aqui é a sintaxe do comando: shutdown "-s", "-f", "-t", e aqui é o resultado da conta. O que eu estou passando? Ah, eu não quero um valor fixo, eu quero o valor determinado pelo usuário. Então o resultado que eu pegar, o valor que der aqui, eu passo como parâmetro dinâmico nessa linha de comando. Depois eu coloco o "-c" e coloco a mensagem que eu quero que apareça para o usuário. Executando o comando, está pronto o nosso agendamento. Eu posso agora aqui clicar em voltar para o projeto, voltei, vamos programar o botão de cancelar. Também o botão de cancelar é bem simples, a sintaxe dele, conforme eu havia mostrado anteriormente. Copiei, agora eu vou estar colando. Deixa eu só trocar o nome, que era o nome do meu outro projeto. Aqui pronto, já programei o botão de cancelar. Por que eu utilizo entre o try catch? Esse comando é para inibir os erros, ou seja, inibir. Caso tenha algum erro, ele não vai travar o sistema. Você vai conseguir continuar utilizando. Qual que é o comando que eu mostrei anteriormente? Shutdown "-a". Então eu dou um runtime exec shutdown "-a". Tá pronto o nosso programinha. Vamos testar. Botão direito, executar arquivo. Aguarde executar. Vou digitar agora, é 1h40. Vou falar que eu quero desligar o computador às 2 horas. Cliquei com direito, ele já aparece: você está prestes a ser desconectado, seu computador será desligado na hora agendada. Ou desistir, não quero mais desligar, então eu vou cancelar. Automaticamente ele já aparece a mensagem que o desligamento agendado foi cancelado. Está pronta a nossa aplicação.
Claro que vocês podem estar melhorando, adicionando várias funções. Vou falar assim, esse é para vocês terem uma ideia. E vão falar assim, o limite de desenvolvimento depende de vocês. Essa simples aplicação pode se transformar em uma coisa gigante. Então eu agradeço o tempo que vocês se dedicaram à aula. Eu espero que gostem. Visitem o site, vai estar o material todo explicadinho. Caso vocês queiram que eu esteja gravando uma outra videoaula, pode deixar comentário, pode fazer solicitação e eu vou estar respondendo os pedidos, e assim que possível vou estar realizando a gravação.